Começando o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, porque a partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no YouTube, no Facebook, de todas as formas. Olha, eu chego aí na sua casa, eu me delicio de um cafezinho, mas em especial lhe mantenho sempre muito bem informado com os nossos convidados. Essa é a nossa função, com muito orgulho, com muito carinho. E hoje não vai ser diferente, porque a professora universitária, a psicóloga a doutora Lavínia Batista, vai estar aqui comigo durante todo o programa para falarmos sobre um tema muito em voga: jogos online. Quando a diversão se torna um problema? É uma interrogação, é uma reflexão para você que nos acompanha. Doutora Lavínia, muito obrigado, seja bem-vindo. Fiquei muito feliz em lhe servir esse cafezinho hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. A Tomar falar um café com você. E esse tema, né, jogos online, é um tema muito em voga hoje, né? Um tema assim muito, digamos assim, em todos os meios de comunicação, ele está ali muito, muito aceso, muito envolvendo as pessoas. Isso é bom, isso é ruim. Depende. Tudo depende da psicologia. Exatamente isso, né? Uma coisa que a gente costuma falar, depende, né? Depende muito de qual sentido, qual significado esses jogos tomam na vida da pessoa, qual o tempo, qual a frequência, né? Então, por isso que a gente sempre fala depende, né? Todas as coisas, na verdade, elas sempre em maior ou menor grau podem ser prejudiciais. Então, a mesma coisa dos jogos, né? A depender da quantidade, né, a frequência que aparece no seu dia a dia, quais são os prejuízos significativos que estão trazendo para o sujeito ou que não estão trazendo, é que a gente consegue visualizar se são realmente prejudiciais ou não. Mas as dimensões dos prejuízos causados e ou não, porque o prejuízo é muito relativo, depende das pessoas ou depende... Existe assim um fluxo, porque para quem não tem, pouca coisa é muito. Sim. Qualquer coisa é muito, né? Uhum. Então, quando isso se torna muito, quando isso se torna agressivo? Então, hoje os jogos, no nosso cotidiano, a depender das pessoas, né? A depender, a gente fala também muito de uma classe socioeconômica também, né? A depender também da idade, o muito realmente pode ser pouco, ou o pouco pode ser muito, como o senhor muito falou, né? Bem falou. O que acontece? A partir do momento que esses jogos, né, o uso do celular demasiadamente, né, com grande frequência, começa a tomar um espaço significativo da vida do sujeito, isso pode sim se apresentar de forma muito prejudicial, né? Então vamos lá, a gente pode pensar. O sujeito, a pessoa, ela deixa de realizar determinadas coisas, como estar com a família, como estar com os amigos, para estar realizando jogos, estar no celular, isso pode sim atrapalhar, como por exemplo, a vida social dele. Bem como também outros aspectos específicos da vida dele, como a alimentação, né? Como também a realização de algumas atividades físicas, a realização de atividades laborais, principalmente hoje em dia, onde os jogos, que é o que a gente está falando, né, aqui, estão tão acessíveis no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, o celular, que é um objeto que a maioria das pessoas tem, não vou também generalizar e dizer que todos têm, mas a maioria das pessoas tem, os jogos acabam estando disponibilizados no celular, de uma forma muito fácil, de uma forma gratuita, né? Hoje a gente sabe também que a internet, né,
acaba estando presente também na maioria dos lugares em que nós ocupamos, né? Então, a gente vai para o trabalho, tem Wi-Fi, né? Vai para uma praça, muitas vezes tem um Wi-Fi disponível, tá? No shopping. Então, assim, o celular aliado com a disponibilização de internet gratuita e a ausência de algo, né, pode ser que venha a desencadear, a depender da pessoa, algum tipo de comportamento que a gente precisa visualizar. Né? São dois aspectos, por exemplo, eu posso entender parte como vício, parte como dependência no quesito de causar danos financeiro ou psicológico, ou, relações. São dois aspectos, né? O vício e o prejuízo que me é causado. Quando é considerado um vício? Partindo do princípio, por exemplo, que eu, hipoteticamente, tenho acesso aos jogos 30 minutos por dia. Todo dia de 8 às 8h30 da manhã eu estou ali ligado e vou jogar, vou brincar, vou fazer isso. Isso torna-se um vício? Então, a gente precisa visualizar o que é que a gente está chamando de vício, certo? Porque vício ela é diferente de uma dependência, tá? Então, vamos lá. O vício, ambos, né? Tanto o vício quanto a dependência, eles vão trazer um prejuízo significativo, tá? Então, assim, eu tenho no meu dia, né? Consigo trabalhar tranquilamente, consigo estudar, consigo conviver com as outras pessoas, mas eu preciso de um momento de lazer no meu dia. Então, eu tiro 30 minutos específicos no meu dia, certo? Para realizar um jogo. Tranquilo. Se eu não sentir a necessidade de estar ampliando esse tempo, certo? Se isso não estiver atrasando nas minhas outras atividades, eu não consideraria isso como um vício patológico, uma situação patológica, né? Mas sim, talvez com uma perspectiva de lazer, até porque nós, seres humanos, nós precisamos disso, né? Nós precisamos de um lazer no nosso dia a dia, faz parte. Agora, o que acontece, né? Aquele jogo, ele pode, tá? Aquele uso demasiado daquela plataforma ou daquele jogo, pode ser que comece a tomar uma proporção um pouco maior. Olha, 30 minutos tá pouco, então eu jogo 30 minutos antes de dormir. E aí, durmo 9h30 e aí eu jogo até as 10 horas para depois dormir. A gente sabe que isso já vai atrapalhar outras questões, né? Como regularização do sono, especificamente, né? Mas paro de jogar 10 horas. Consigo fazer esse controle? Consigo, certo? Então, não visualizaria isso como algo patológico. Mas dá 10h30 eu não consigo dormir. Porque eu preciso jogar mais. Dá 11 horas. E aí no outro dia não. Hoje eu consigo dormir às 11. Mas no outro dia eu vou até às 12 jogando. No outro dia eu viro à noite. Então eu já consigo visualizar que eu não tenho controle sobre esse comportamento. Né? Essa ausência de controle, onde eu preciso estar ali, né? Jogando, estar ali de frente. É uma dependência. Isso pode causar um vício, pode causar uma dependência. Está me causando um problema patológico, digamos assim. Porque, vamos lá, se eu não durmo bem, se eu tiro as meia hora, né? Eu não consigo me controlar meia hora. Não durmo bem. No outro dia, eu também não vou conseguir, tecnicamente, acordar bem também. Isso vai atrapalhar no desempenho do meu trabalho, então no meu estudo, a depender da faixa etária, né? Então, isso pode vir a atrapalhar. Então, quer dizer que aquele jogo, ele já está atrapalhando no meu dia a dia, certo? E aí também o que acontece é que isso vai mexendo com o nosso organismo, nosso sistema mesmo, o nosso sistema do corpo mesmo. Então, vamos lá. Nesse tempo, eu sinto fome, eu me alimento, que eu tô jogando. Eu me alimento ou não? Eu não consigo, certo? Porque os jogos, a gente precisa entender isso, eles envolvem uma questão chamada sistema de recompensas, tá? Então, assim, no momento em que eu jogo, o nosso cérebro, ele libera um hormônio chamado dopamina, certo? E a partir do momento, dopamina é o hormônio do prazer. Então, a partir do momento que eu ganho, né, essa dopamina, ela é liberada, e aí, é claro que o nosso cérebro ele se programa para sempre querer mais, porque o prazer vai me trazer um bem-estar, né? Então, a partir do momento em que eu consigo fazer com que meu comportamento não seja estipulado, ou então parado, ou não aconteça da maneira esperada
Por conta dos jogos, tudo bem, tranquilo. Mas a partir do momento que essa dopamina sempre está, né, querendo estar mais presente, porque o nosso cérebro faz isso, né, por conta do sistema de recompensas mesmo, e eu não consigo controlar, isso pode se tornar patológico e atrapalhar realmente no nosso dia a dia. A dopamina, necessariamente, ela sempre aflora na busca da realização do prazer, com frequência, sempre querendo mais. É natural isso do corpo humano. Isso é natural do corpo humano, né? Então, vamos lá. A gente entra em contato com algo no nosso dia a dia que nos dá prazer. Como comer um chocolate, se você gosta de chocolate. Beber um café, se você gosta de café, né? Praticar um exercício físico, se isso faz bem para você. O nosso cérebro, ele já é realmente, a partir do desenvolvimento, é algo do desenvolvimento do ser humano, ele é programado para liberar dopamina. Tá? Isso vai acontecer com a maioria das pessoas, do ser humano. Por que eu estou dizendo da maioria? Porque existem todos os transtornos, existem alguns distúrbios, tá? Mas a maioria do ser humano, certo? Das pessoas, o cérebro é programado naturalmente para liberar dopamina, porque a gente precisa desse hormônio do prazer para viver, para ver sentido nas coisas, tá? E aí, essa dopamina está ligada diretamente a esse sistema de recompensas. Os jogos, que é o que a gente está falando hoje, eles trabalham muito com esse sistema de recompensas, tá? Então, inicialmente, os jogos são programados para fazer com que você ganhe. No momento que você ganha, né, de uma forma muito fácil, muito tranquila, a dopamina ela é liberada no seu cérebro, certo? Então, poxa, o cérebro, ele automaticamente pensa, olha que legal, jogando aqui, eu ganho e eu me sinto bem. Só que esses jogos, né, especificamente, eles vão se tornando mais complexos com o passar do tempo. E eu não passo só mais meia hora para conseguir ganhar, certo? Eu preciso agora estar ali diante de uma tela mais uma hora para conseguir ganhar e ter esse sistema de recompensas ativado. Então, o que acontece? Os jogos, essas plataformas digitais, eles já são programadas pensando realmente nesse sistema de dopamina. É igual Ele me vício. dá o açúcar, depois me dá o sal. Pois é isso, entende? Na psicologia, existem várias linhas teóricas, né? Eu trabalho com análise do comportamento e a gente fala, como analista do comportamento, né? A gente fala nesse sistema de recompensas e olhando também para os jogos como reforços intermitentes. Como assim, reforço intermitente? Agora você ganha naquela partida, mas na próxima você não ganha. E na outra você ganha. E depois você não ganha. Mas você sabe que uma hora você vai ganhar. Tecnicamente, você sabe que uma hora vai ganhar. E aí pode você passar 2 partidas ou 3 partidas sem jogar, mas você continua apostando. Por quê? Porque você sabe que uma hora você vai ganhar. Por quê? Porque isso já aconteceu com você ou com outras pessoas que você se espelha. Né? E aí por isso que a gente precisa ter muito cuidado também nessas divulgações de jogos, né? Porque o que acontece é que as pessoas que divulgam jogos são celebridades, né? São pessoas que são pessoas de referência e que a gente, por vivermos em uma sociedade, nós temos um imaginário. Nós desejamos ser alguém, né? Desejamos Quem ter sabe algo. até nem joguem, né? Pois é, na verdade, na maioria eles não jogam, mas o que acontece é que eles fazem as propagandas. E aí, existe, inclusive, uma coisa que a gente precisa pensar muito, que é a quem atinge esses jogos, né? Quando a gente vai observar as pesquisas hoje em dia, as pessoas mais vulneráveis são pessoas que não têm uma renda fixa, certo? Que estão na classe média ou baixa. Ou seja, pessoas que realmente podem ser, de alguma forma, um pouco mais Que tem influenciáveis. expectativa de melhorar de vida naquele momento, De alguma né? forma, né? E a maneira mais fácil, supostamente, seria essa, né? Exatamente. Tá ali no meu celular, tô com ele na mão. Eu posso dobrar o meu salário, por exemplo, se a gente tá falando em jogos de apostas, né? Então, eu posso investir R$100. E aí, R$100 tá tudo bem. Hoje não faria diferença, são 2 pizzas que eu poderia comer na hora no mês. Então, ao invés de comer essas 2 pizzas, eu vou lá e invisto, certo? O dinheiro naquele jogo. Por quê? Porque no momento em que eu investi, eu posso ter R$200 e não só mais 100.
É isso que, né, esses influenciadores, é isso que Tentam mostrar, né? exatamente, Induzir que as eles pessoas, conseguem ganhar. né? Só que a verdade é que eles não precisam dos R$ 200. Mas as pessoas que apostam, né, trazendo esses exemplos, elas precisam dos R$ 100 e dos 200. Sim, E sim. aí o que acontece é que essas figuras de referência, né, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as figuras de referência que elas divulgam esses jogos, né, acabam influenciando diretamente no comportamento, Daí né? a razão de ser influenciadores, né? Influenciadores, né? Acho que a palavra influenciador é uma palavra que a gente precisa observar mesmo, porque é influenciar dores também, né? Olha só, influenciar. Eu não tinha observado essa parte aí, Pois é. influenciadores, legal. É, muito bem, momento para se refletir mesmo, né? Porque influenciar dores, cuidado. Jogos online quando a diversão se torna um problema. É o tema de hoje do nosso programa. E a minha convidada é a doutora Lavínia Batista, aqui no programa Café com Leite. A senhora aceita um cafezinho? Sim, eu sei sim. Por favor. Licença. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, jogos online, quando a diversão se torna um problema? Você fica ligado e aqui você aprende muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Sempre muito bom dividir, compartilhar informações com você que nos acompanha diariamente. Hoje na companhia da psicóloga, da professora universitária, ela que é professora do Centro Universitário Maurício de Nassau, aqui em Juazeiro do Norte. Eu converso com a doutora Lavínia Batista no programa Café com Leite, a quem eu peço permissão, gente, olha. Ó, minha queridinha doutora, Café com Leite em Revista, 8ª edição. Olha, revista maravilhosa, sou apaixonado. Aqui tem matéria de empreendedorismo, de educação, cultura, de saúde também, muita coisa boa. Pega o seu exemplar, Rua da Amigo Gouveia 163 é seu endereço. É o endereço que você vem pegar seu exemplar. E, ô produção, eu não quero mais avisar aqui não. Vocês ficam me mandando avisar aqui que as pessoas venham buscar e a revista não tem mais revista aí, né? Essa daqui é de doutora Lavínia, viu? Entre em contato aí com a produção e a produção vai mandar se virar para enviar para você uma gratuitamente. Doutora Lavínia, vício. A senhora falou vício e dependência, né? Fez uma distinção. Eu me enxergo quando assim estou, no exemplo dos jogos. Eu me enxergo quando viciado estiver? Ou as pessoas vão enxergar isso em mim? O que acontece? Quando a gente vai falar sobre jogos, né, existe uma classificação internacional de doenças, ou então um diagnóstico, um livro chamado DSM, certo? Que a gente utiliza para pautar a observação de alguns critérios diagnósticos para transtornos, certo? E lá no próprio DSM ou na CID vem trazendo o que é que precisa existir para que seja classificado como um tipo de vício, certo? Um tipo de transtorno em geral. E hoje existe um transtorno ligado, né, ao vício de jogos, ao vício aos jogos. Na maioria das vezes, a pessoa, né, que apresenta esse vício, ela não consegue perceber, certo? Que está executando aquele comportamento de uma forma tão substancial no seu dia que está atrapalhando. A maioria das vezes, aquelas pessoas que conseguem perceber são aquelas pessoas que estão ao redor daquela pessoa que não está conseguindo não executar o comportamento de E jogar. não aceita, né? Às vezes, né, quando ela percebe, aí por isso que a terapia é tão importante muitas vezes, né, quando ela percebe quando já chegou a um prejuízo muito grande,
entende? É o extremo. Então, o que acontece é que a família, muitas vezes, vem a perceber, né? Que aquela pessoa que, naquele momento, não está participando mais das reuniões familiares. Na hora do café ou da janta, que antes realizava, né, com o núcleo familiar, hoje não está mais participando. Mas por quê? Então, no ciclo de amizade, vamos lá. Nos encontros sociais, aquela pessoa sempre está no celular. Né? Ou então não vai. Por quê? Porque o computador em casa é muito mais atrativo. Então, a pessoa ela deixa de entrar em contato com aspectos sociais, né? Com questões ligadas à socialização mesmo, para estar realizando aquele comportamento de jogar. Adoece também a família e ao ciclo de amizade, ciclo social. Exatamente. Até porque quando a gente fala em adoecimento da família, eu penso logo em questões financeiras, tá? Quando a gente fala sobre apostas mesmo, né? Então, é um sujeito que ele já trabalha, né? Uma pessoa que ele já trabalha, mas investe todo o dinheiro naquelas plataformas. Ou então, e a gente precisa entender também que adolescentes eles são muito suscetíveis a isso, né? Pré-adolescentes e adolescentes. Porque a gente fala de um cérebro em formação, um cérebro em desenvolvimento. Então, aquelas pessoas, elas acabam, adolescentes, né, jovens, acabam não tendo dinheiro para investir, investe o dinheiro dos pais. Então, a gente também tem um impacto econômico, né? Tem um impacto biológico também. Como assim? Muitas vezes a gente deixa de se alimentar, deixa de praticar uma atividade física para estar realizando, né? E hoje em dia, com a facilidade do celular, né, esses jogos estão nas nossas mãos. Os vícios em jogos, eles existem há muito tempo, né? Então, antes a gente falava dos cassinos, né? Da presença dos cassinos, mas hoje os jogos, né? Eles estão ali a todo momento. Então, eu ando de ônibus. Bem simples, né? Ando de ônibus. Quando eu tô andando de ônibus, eu posso estar fazendo apostas no meu celular. Então, aquilo que me vicia está na minha mão, entende? Então, aquilo que pode me fazer mal, eu controlo. Ou não controlo. Ou sou Sempre controlado. acho que controla, né? Pois é, a gente acha que controla, mas na maioria das vezes, a gente é controlado, né? Principalmente quando a gente fala desses jogos. Porque essas plataformas, né, de jogos, elas são projetadas para... e aí, quando eu falo de projetadas, é projetadas em relação a som, em relação a cores. Então, tem todo um estudo por trás, tá? Em relação a tipos de reforço mesmo, tem todo um estudo por trás para que você continue querendo jogar, querendo A estar ali. mídia, os impactos comerciais é que provocam isso, ou seja, dentro do processo da mídia, eles indicam que cores e sons induzem as pessoas a se Sim, reportarem, darem mais atenção àquilo. exatamente, né? É tanto que quando você vai observar, assim, padrões em relação a cores, em relação a sons, e aí eu tô falando isso independentemente da faixa etária, tá? Existem cores que são mais chamativas que são usadas para crianças, né? Então, existem cores que são mais neutras que são indicadas para atingir determinado tipo de público, entende? Então, tudo isso, né? Existe todo um estudo por trás para que aquele jogo surja, para que aquele jogo seja tão atrativo no dia a dia, entende? E encante mesmo, encante e ao mesmo tempo traga muitos prejuízos. Ele encanta para o lado positivo, inconsequentemente também para o negativo, que seria o vício ao jogo, Exatamente, né? exatamente isso. Né? Inicialmente, aquele jogo, quando ele não ocupa, né, um espaço significativo na vida do sujeito, ele não vem trazendo prejuízos. Mas, dos jogos que nós estamos falando, né, eles são projetados para que o indivíduo ele queira sempre mais estar ali no jogo, sempre mais jogando, né? Sempre mais buscando o prazer através daquela tela ali que está na mão dele. Sempre na ansiedade e no desejo de vencer, né? Exatamente, né? E aí, assim, foi bom você ter falado nisso, sobre ansiedade, porque a presença desses jogos pode estar trazendo, pode estar associada a a presença também de comportamentos ansiosos, de comportamentos depressivos. Como assim? O que tem a ver isso com depressão? Eu invisto o meu salário inteiro nesses jogos. Porque
eu, a partir, né, das minhas vivências, acabo percebendo que existe uma possibilidade, sim, de eu dobrar o meu salário. Então eu perco esse salário inteiro. E aí eu não consigo pagar as dívidas desse mês. Ai, não, mas no próximo mês eu vou conseguir me recuperar. Invisto de novo. Então a gente fala aí de 3 meses sem pagar as contas e trabalhando. Será se esses, né, esses comportamentos de jogos não poderiam sim desencadear outros tipos de comportamento, como episódios depressivos? Poderiam, né? Episódios ansiosos, porque você precisa ganhar, porque se você não ganhar agora, especificamente agora, tu não vai ter como comprar o teu almoço de amanhã, entende? Ou então o almoço da sua filha, e aí a gente vai pensando nessas perspectivas. É, é, Saiu até um caso, não foi no Brasil que aconteceu, que a pessoa, um indivíduo especificamente, né, que passou 2 dias jogando inteiro e morreu de inanição, ou seja, morreu porque não pensou, e aí é claro, né, existe toda uma perspectiva social, cadê aquelas pessoas que estão envolvidas, né, não tinha rede de apoio, não tinha rede familiar, mas acabou morrendo porque não comeu nada, não bebeu nada, né, não se hidratou, porque precisava ganhar. Então a gente precisa pensar também em quais as proporções esses jogos estão tomando, né? Exatamente por conta da acessibilidade, da facilidade. Olha aí o impacto na saúde, né? Uhum. Diga uma coisa, e com relação à família, porque veja só, você falou ainda há pouco na questão dos jovens, dos adolescentes envolvidos, né, no celular ali, vai jogando, etc. Torna-se ali um vício ou uma dependência nos jogos. O pai não acompanha, a mãe não acompanha, isso é um problema sério. A gente precisa entender que existem faixas etárias, né, do desenvolvimento, onde, e aí eu estou falando de criança, de adolescente, né, de um jovem adulto, onde o cérebro da gente está em formação. Então a gente precisa sim de alguém que nos guie, né? A gente na Mas hoje psicologia, todo jovem se acha, né? Desde sim, logo que não. mas a gente precisa entender que o nosso primeiro exemplo de sociedade é em casa, né? São os genitores, os responsáveis principais, e aí eu não estou falando exatamente de um pai e de uma mãe, porque existem outros tipos de família, Sim. mas os genitores, eles são responsáveis por passar aquilo que socialmente é dito como certo ou errado, esperado ou não esperado. Que inclusive a omissão faz parte, né? Exatamente isso, entende? Então a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento. Se os pais, né, se os genitores, os cuidadores principais, não acompanham, né, o dia a dia desses jovens, quem é que vai acompanhar? Né? Então, sim, a gente precisa sim de uma supervisão. Claro, tem toda a questão do respeito, né, à individualidade do sujeito, mas assim, os pais, né, os genitores, como responsáveis por inserir aquele indivíduo na sociedade, também precisam acompanhar essa inserção desse indivíduo. Até porque o adoecimento dele pela dependência ou pelo vício nos jogos o torna, digamos assim, uma pessoa inabilitada a qualquer ato. Até muitas vezes no direito isso cabe, de ser responsável pelos seus próprios atos. Ele está apostando que não tem, que chega-se a esse ponto, né? Sim, com certeza. E assim, a gente observa as facilidades que nós temos hoje, né? Então, quando a gente fala sobre cartão de crédito, que todo mundo utiliza, Pix, é tudo cadastrado no celular, Sim, né? É uma sim. facilidade muito grande. Então, é só eu clicar em um determinado ícone que eu consigo comprar infinidade de coisas, né? Porque o cartão está cadastrado. Então, quando a gente fala de pessoas que não têm renda, muitas vezes cadastram aquela pessoa que é responsável pela renda, né? Então, cadastra o cartão do pai, cadastra o cartão da mãe. Então, querendo ou não, existe sim uma responsabilidade, né, sobre a questão familiar e financeira. Então, assim, a gente precisa entender que hoje, né, essas facilidades como acesso ao cartão no celular, o Pix também, pode trazer também outras consequências que são negativas, principalmente quando os dois aplicativos, tanto do cartão quanto do jogo, estão cadastrados no mesmo celular, por exemplo. Né? Então, existe uma facilidade muito grande. E hoje, quem se imagina viver sem um Pix?
né? Hoje a gente sabe que tem muitos lugares que não funcionam exatamente porque não tem o Pix. A gente precisa dessa adequação, né? Sim. Então, assim, a gente precisa pensar nessa perspectiva também. E isso, consequentemente, me traz adoecimentos mentais. A falta de controle. E quando é que isso vai acontecer no quesito controle? Porque aquela história, o que é controle para mim não é para você, sabe? É uma coisa muito abstrata, né? De repente, meu limite é 10, o seu é 100. Natural isso, né? Sabe, são coisas assim delicadas que precisam de terapia, precisam de diálogo, precisa, sabe, estar perto de uma psicóloga sempre, né? Para se enxergar os limites. Os limites são essenciais para se decidir o que é ou o que não é, né? E quem coloca esses limites, né? Em que se pauta esses limites? Eu acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva, né? Então, quem coloca esse limite é a sociedade, é a família, né? Limite para quem, né? Limite a partir de quem? Porque aqui hoje a gente observa que esses jogos online, eles afetam principalmente aqueles menos favorecidos. Por quê? Né? Onde é que está esse limite? Né? É importante que a gente entenda que os vícios, e a gente está falando sobre isso, eles suprem ou tentam suprir alguma coisa, alguma falta, alguma ausência, né? Então, o que está faltando no dia a dia dessa pessoa, né? Dessa criança, desse adolescente que ele precisa suprir com o vício, né? Suprir com os jogos. Então, isso também é importante observar. E aí, assim, eu vou ampliar um pouco mais. Não vou falar só de adolescentes, não vou falar só de jovens, né? Os adultos, né? Então, assim, dos idosos também. A gente não fala sobre os idosos, mas a gente tem que entender que eles também são uma população muito vulnerável, né? Então, a gente fala, vamos falar sobre os idosos. E aí, assim, a gente fala sobre um período onde, na vida da gente, a depender, né, da classe socioeconômica, aqueles elos de amizades muitas vezes já não estão mais presentes, ou porque morreram, porque já têm suas famílias. Então, o idoso acaba muitas vezes ficando muito sozinho. E é um público também muito vulnerável, né? É um público que se insere ali naquele meio digital, é inserido, na verdade, naquele meio digital, porque não cresceu, né, a partir desse meio digital, e acaba que muitas vezes realiza determinados comportamentos ou determinadas coisas porque é induzido por isso. Sim. E quem que está cuidando dessa população? A gente fala muito sobre jovens, sobre crianças, mas quem é que cuida também? Né? Porque chega um momento que a gente também precisa ser cuidado. E quem está cuidando, né? Acho que falta muito a gente pensar, inclusive, nessa faixa etária, porque eles também são muito vulneráveis, né? E quem está dando essa indicação, né? Quem está dando esses direcionamentos para essa faixa etária? Algo muito macro, né? Muito. Gente, olha, a doutora nos proporciona um momento importantíssimo sobre essa questão da análise comportamental das pessoas no quesito do que você está fazendo, até que ponto você pode chegar. Já eu te peço, seja viciado no programa Café com Leite, assista, aprenda, seja viciado em informação, absorva, aprenda, estude, que você, com certeza, esse vício lhe será construtivo. É o que eu espero, e a doutora que me corrija, mas só no próximo bloco, porque agora eu vou preparar um cafezinho para ela. Doutora Lavínia, cafezinho? Água São Geraldo, por favor. Mais um cafezinho? Com certeza. Por favor. Obrigada. Cafezinho para a doutora, conhecimentos para você, informação. Próximo bloco. Fique ligado, a gente volta já. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Carinhosamente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua atenção,
Para você que nos acompanha, eu quero externar o meu sentimento de gratidão. Continue ligado na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nas redes sociais. Você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Quer aprender, quer conhecer? Programa Café com Leite. Nós temos muito que passar para você com aqueles que aqui vêm, né? Com os nossos convidados, brilhantes profissionais da nossa região. Eu sempre tenho dito que nós não temos prata da casa, que isso é um texto comum, né? Aqui no Café com Leite nós temos ouro da casa na casa. Tá? Então, nós buscamos os melhores para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente explorar o máximo aqui, como eu estou fazendo com a doutora Lavínia. Para quê? Para você em especial. Lógico que eu não deixo de tirar proveito das informações da doutora, mas em especial para você que nos acompanha diariamente aqui no programa Café com Leite, nas emissoras da região do Cariri. Doutora, jogos online, vício, dependência. Eu já ouvi, já assisti quando não está passando o Café com Leite, aí eu às vezes vou ver uma outra emissora, aí eventualmente que eu assisto ao Café com Leite. Claro. Eu já assisti, por exemplo, teve recentemente uma CPI sobre essa questão de jogos online, dos influenciadores, etc. Eu vi um cidadão fazendo um depoimento dizendo que era dependente e não conseguia sair, estava pedindo socorro na CPI. Ele estava pedindo socorro, ou seja, ele já estava no extremo da sua dependência, né, dos jogos. E não conseguia sair, já tinha perdido tudo, a família, já estava no fundo do poço. Necessariamente se leva a tudo isso induzido por influenciadores, por promessas vãs que não se chega a nada, doutora? É possível se chegar a esse ponto? Possível sempre é, né? Então, é muito complicado a gente dizer que essas questões são impossíveis, tá? Primeiro, eu fico muito feliz quando a pessoa começa a perceber, porque essa é a primeira questão, tá? Fazer com que o sujeito perceba que há ali alguma coisa de errado, que existe ali um vício, uma dependência, tá? E aí, é por isso que é importante o que a gente já falou anteriormente, né? Desse ciclo social, né? Dessa rede de apoio, para que não haja necessidade de o indivíduo chegar nessa questão que o senhor acabou de falar, né? Então, assim, a rede de apoio é extremamente necessária para que consiga fazer com que o sujeito perceba que ali já existe um comportamento ligado a um vício mesmo, né? Vários comportamentos ligados a um vício. Mas a primeira questão é fazer realmente com que esse indivíduo compreenda que o uso, né, dessas plataformas digitais, o uso desses jogos, né, o lazer, ele parou de ter o sentido realmente de lazer. Por quê? Porque ele já vem trazendo prejuízos significativos para a vida dele, entende? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que essa pessoa que está, né, realizando as apostas ou então os jogos, né, consiga perceber e aí buscar ajuda, né? Então... As pessoas, doutora, me perdoe lhe interromper, as pessoas que passam por momentos difíceis, como, por exemplo, discussões familiares, relações familiares entre casais, entre filhos, etc., pode levar pessoas a se envolverem nesse processo de jogos online? Então, como a gente já tinha começado a falar nos blocos anteriores, né? A presença, né, desses jogos no dia a dia significa algo, né? Sempre significa algo. Então, eu não posso dizer que vai sempre significar uma quebra, um rompimento em questões familiares, mas tem algum significado, e é com esse significado que a gente precisa trabalhar, né? É com esse significado que a gente precisa apostar no tratamento. A gente não vai trabalhar com o comportamento do vício mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente tá... o sujeito, ele jogando, tá sendo liberado dopamina, que a gente já falou. Então, o que é que eu vou identificar? Qual é a causa? O que é que fez com que esse sujeito precisasse estar ali, né? Jogando para suprir algo. Ou seja, tem que ir na fonte, né? Raiz do problema. Na raiz. Exatamente. E aí, assim, a gente precisa... Por isso que o tratamento, ele é muito individual.
Porque a presença dos jogos na minha vida, por exemplo, é diferente da presença dos jogos do indivíduo na vida de outra pessoa, entende? E aí eu posso estar executando o mesmo comportamento, que é o jogar, né? Apostar, jogar. Mas o sentido para o meu jogo é diferente do sentido para o jogo da outra pessoa. E aí a gente vai trabalhar com esse sentido, com esse significado. Mas antes de tudo, o sujeito ele precisa perceber que ali, né, ele está necessitando de ajuda. Então, sim, a ruptura familiar, brigas, separações, isso pode vir a gerar, né, um vício, então, Uma fuga, né? exatamente, uma fuga. A gente sempre fala, né, que a presença dos jogos está substituindo algo, né? Está ocupando o espaço de algo que está aí precisando ser ocupado. Né? Então, o que é esse algo? É nisso que a gente vai investir, quando a gente pensa na perspectiva de tratamento mesmo. Né? Somos imediatistas. Eu quero jogar e quero ganhar. E quero ganhar de novo e quero ganhar novamente e assim sucessivamente. Uma terapia, ela não é impactante, ela tem um tempo até ela ser trabalhada, até porque o profissional da psicologia não sabe o que é que eu tenho, sabe que eu sou um viciado, mas não sabe, como dito, a fonte, a origem disso tudo, né? Então tem que ter feito todo um trabalho mais delicado sobre isso. As pessoas que estão nessa dependência, porque quando nós falamos de dependências, no nosso caso especificamente, aqui está sendo o jogo, mas isso não é diferente daqueles que são viciados em outras substâncias, né? Apenas o jogo é diferente de uma droga ou de um álcool, né? Mas é porque é semelhante ao mesmo tempo e diferente. Por quê? É semelhante porque tanto quando a gente fala na dependência de uma substância, como álcool ou outros tipos de drogas, né? E a dependência também dos jogos, mexe com o mesmo sistema de recompensa que a gente já falou. Mexe com a dopamina, né? Mexe sempre com a necessidade de querer mais. Então, eu obtenho, né? Realizo determinado comportamento como jogar, ou então eu utilizo determinada substância como o álcool ou a droga para me substituir algo que está faltando, né? Para ocupar algum espaço. Mas chega um momento que eu vou precisar jogar mais ou então usar mais para ter essa mesma sensação de recompensa, essa mesma sensação do prazer. E daí vem o vício, né? Onde eu vou avançando. Por quê? Porque inicialmente eu só precisava jogar 1 hora. E para me sentir a mesma coisa que eu jogava inicialmente, agora eu preciso jogar 2. Ou então utilizar, né, mais quantidades de álcool, enfim. Quando a gente fala de vício em geral. Então, assim, são diferentes, mas ao mesmo tempo mexem com as mesmas questões ligadas à dopamina. Então a gente pode sim visualizar semelhanças nessa perspectiva. É bom as pessoas atentarem também que o fato de ser um jogo, digamos assim, de certa forma legalizado, que são, digamos assim, essas bets que são regulares perante o fisco, elas são regulares perante o fisco, mas emocionalmente para mim ela não é regularizada, que eu posso ser um dependente, né? Ou seja, isso não interessa, né, doutora? Eu posso estar inserido no contexto da dependência em qualquer sentido, porque tem esse e tem aqueles ilegais, como esse tal aí. Eu até acessando o meu celular, por um acaso, não sei nem o que era, e saiu o tigrinho lá, não sei de quê. Aí eu baixei lá, deletei, não sei o quê, de repente apareceu novamente o tigrinho lá, me chamando, oi, oi, oi. E eu tô te chamando, sai do meio, sabe? Então, um fator indutor de acesso, sabe? Ele apareceu 8 vezes. Olha só. Eu digo, mas eu não quero te ver. E eu deletava, me empurrava lá e não sei o que, ele aparecia novamente. Toda vez que eu mudava de tela, ele aparecia. Quer dizer, esse aí é um ato irregular, um jogo, digamos assim, ilegal. Entretanto, tem aqueles regulares, quer dizer, mas a dependência é uma só. É como o tabagismo, né? O cigarro, tecnicamente, ele é oficializado, ou seja, é pago os tributos e tal, então ele é diferente de uma droga ilícita, né? Ele é droga não legalizada. Mas a dependência é a mesma e o dano será o mesmo, né? Exatamente. É o mesmo a gente entendendo que as pessoas são diferentes, né? Porque mesmo o uso da substância sendo a mesma, né? Seja o álcool, enfim, ou os jogos, os danos vão ser diferentes porque as pessoas em geral são diferentes. Então, sim, pode ser que para um
o dano seja só social, outro não, a gente já mexe assim com questões mais biológicas, por conta de uma rede de apoio ausente. Então tem toda essa dinâmica familiar que a gente também precisa perceber. Mas sim, existem os danos, né? Independentemente de qual tipo de vício que a gente está falando. Doutora, é possível vencer, não é? Sempre é, Sempre mas é, né? a gente precisa pensar em como isso é possibilitado ao outro, né? Então, qual o tipo de tratamento que eu estou oferecendo? É possível eu buscar um tratamento? Eu tenho uma rede de apoio para fazer com que, mesmo nas recaídas que vão ocorrer, exista alguém ali para ser suporte? Então, assim, para algumas pessoas vai ser um pouco mais fácil, E né? para outras um pouco mais difícil. Mas se quiser, consegue, né, doutora? O eu é muito forte, né? A gente precisa pensar nessa perspectiva, sim. Vamos né? pensar Tem na o querer. dopamina usando Olha só. o eu como favorável, né? Vamos sim. Gente, conversar com a doutora aqui é enriquecer os nossos conhecimentos e agregar valor aos nossos cuidados psicológicos, né? Em especial na tendência a serem eternos jogadores. Doutora, o tempo urge e isso é muito importante, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho nesse intervalo? Vamos. A produção vai preparar um cafezinho especial. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido. Você já sabe. Se delicie de um cafezinho e seja dependente, e seja viciado no programa Café com Leite, que eu estarei aqui todos os dias para você. Volto já. Era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo na companhia aqui da doutora Lavínia, quem eu quero agradecer por esse momento. Doutora, muito obrigado, foi muito especial. Eu acho que se a mensagem chegou, eu acho que a satisfação já me deixa muito feliz, já meu ego já fica feliz se chegou em determinados lares. Tá? Então eu quero te agradecer por esse momento e dizer que sua vinda aqui oportunamente será muito bem recebida e o cafezinho com certeza vai estar pronto, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? E por esse momento disponibilizado para a gente ter uma conversa tão importante, né? Que nos atinge diretamente no dia a dia. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora... muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Gente, olha, vocês estão vendo aqui, ó, o papelzinho bonitinho, né? Ó o papelzinho que tem por trás, ó, produção, ó. Manda o nome aqui do pessoal aí, Clécio, na Rua do Rosário, que assiste o programa, obrigado, Clécio. João José, na Rua do Cruzeiro. Manda um negocinho digitado, fica bonitinho, pessoal, ó. Maria das Dores, lá no Crato. Tem Maria das Dores aqui do Café com Leite também na produção, que assiste o programa. Quando ela não assiste, é porque está aqui trabalhando com a gente. Cleide e seu esposo lá na cidade de Barbalha. Zuleika Silveira, no bairro Romeirão. Antônio Silva, no Pio 12. Dona Francisca, lá no bairro Limoeiro. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom estar ao seu lado, levando informações aqui pelo programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.